Sua Excelência, Ilka Bondezan. Prazer em tê-lo conosco, querido. Agradeço a você essa oportunidade. São raras as vezes que a gente pode ir para a televisão, mostrar para muitas pessoas e eu estou muito feliz por isso. Você já fez rádio comigo, a gente está sempre junto. E você dando a sua cara para a obra do Valdir Azevedo. O que eu fiz aqui é uma coisa complicada. Eu tentei tocar aqui ao contrário, né? Solando onde acompanha. Sim. E acompanhando onde sola. Então eu fiz invertido aqui. Para quem não conhece o instrumento, os botões pequenos ali é para fazer o acompanhamento. Isso, são os baixos. Aqui esse acordeão tem 120 baixos. Tá. E aqui é o teclado onde você faz o solo. Normalmente você sola aqui e acompanha nos botões. É muito diferente para quem toca o acordeão e tocar o teclado? E qual a diferença do acordeão, da sanfona, da gaita? Isso. O piano é mais difícil, é mais complexo. Você tem que formar acordes e fazer muitas coisas na mão esquerda, que aqui simplifica, que embora pareça bastante difícil os botões, mas ele simplifica para a gente. O teclado, propriamente, falei do piano, né? O teclado, ele tem também uma forma de tocar de acordes já prontos, como é o acordeão. Por exemplo, eu aperto um botão, ele já tem um acorde pronto. Então, isso facilita muito. O teclado, você tem que fazer o acorde, vamos dizer, pronto. Então, há muita mais semelhança, é muito mais fácil para o acordeonista tocar teclado e teclado acordeão. Agora, o que é a sanfona? A sanfona são só botões
dos dois lados. Você aprende sozinho. O acordeon, você vai para o conservatório. Eu frequentei o Conservatório Musical de Santa Cecília, de São José dos Campos, me formei professor e fui aprender realmente. E acordeon, o que ele é? Ele não é botões dos dois lados? Não, acordeon, ele é botão e teclado. Tá. A sanfona, bandoneon, são só botões. Tem alguns outros modelos. E o que eles chamam de gaita? É um pouquinho menor gaita também, é né? apenas uma denominação, porque lá dentro do acordeon tem gaitas. Sim. O som do acordeon, Som de gaita. ele é o som de gaita que foi descoberto pelos chineses há 3.000 anos atrás. Bacana. 3.000 anos atrás, os chineses inventaram um instrumento de assoprar, parecia uma chaleira, que tinha os tubos, eles assopravam pelo bico da chaleira, e é como se fosse uma lingueta, assim, no meio, e quando você assopra de um tubo, né, emite o som. Então, é baseado nisso. E esse instrumento veio para a Rússia, veio para a Europa e se aperfeiçoou na Itália, com Paulo Soprani. Ele pegou já um protótipo de acordeon e aperfeiçoou. Então, os italianos são os reis os melhores acordeons são produzidos na Itália. Este aqui veio da Itália. Bom, até porque a sua descendência Isso. é italiana. Mas Também. nós vamos falar sobre isso Também. daqui a pouquinho. Estamos aqui também com o Sandro Conrado, uma outra geração, ainda... Amilcar, nós já tivemos 15 anos. Saudades. Que saudades. Parece que foi ontem, Amilcar. Que saudades. Olha só, jovem, né? E 15 anos e já músico, dentre outras facetas que nós vamos comentar aqui. Prazer em tê-lo conosco, Sandro. O prazer é meu, Ferreira. Você é o menino de ouro do momento, faz tudo um pouco. Imagina. Como é que surgiu a música para você? Já que você gosta de estudar, você é o chamado aluno nota 10, tira notas altas em todas as matérias, e você, de repente, também pratica esporte, pratica judô, natação. E agora? E a música? Como é que ela surgiu na tua vida? Então, Ferreira, foi de uma maneira até bem diferente, assim, foi jogando videogame que eu desenvolvi esse interesse por música, porque, assim, os videogames, principalmente japoneses, eles têm uma atenção muito grande pela música orquestrada, sabe? Aí eu comecei jogando, assim, eu ouvia, nossa, que legal. Jogava o Mario? Super Mario? Jogava, com certeza. Como é que é a trilha dele? Quer que eu toque um pedacinho? Vamos lá. Vamos um pedacinho. Para você que joga aí, ó, o videogame. Aí, Manfra, olha lá. Você toca numa orquestra também, né? Isso. Na verdade, eu me ausentei um pouquinho, mas por causa de umas correrias que eu estou tendo com judô, mas eu estava tocando numa orquestra, assim. Como é que você está no judô? Então, agora eu Que faixa que você é? Sou faixa marrom. Agora eu estou correndo atrás da faixa preta. Fazer exame ano que vem para pegar a faixa aí. Então... no esporte, como na música, isso aí você retrata também no estudo, eu acho que a palavra-chave é disciplina, né? Dedicação e disciplina. Sim. Posso falar uma coisa? Deve. Interferindo. O músico tem que ter a disciplina do atleta e a alma de poeta. Isso aí resume tudo. Você também era aluno nota 10, Amilcar? Tirava notas boas ou Não. é daquele que também ficava Não, brigando para passar de ano? Eu sou um caso especial. Especial. Eu, quando bebê, comecei com uma convulsão. Eu tive uma convulsão. E tive muita dificuldade na escola. Quando na quinta série, eu era o pior aluno da classe. Era o pior. Eu tinha uma irmã que estudava no Instituto São José, que ela era a primeira, ela foi premiada
nos 8 primeiros anos com o troféu Dom Bosco. E meu pai também era um premiado na E você acha que- Faculdade de Direito. Eu sou filho de Altino Bondesan. Sim, a gente ia até chegar nisso, E eu mas tive dificuldades Você acha que foi de em razão- matemática, de física, química, ciências, história, quase tudo. Eu só ia bem, para te dizer a verdade, em português e educação física. E eu sou professor de educação física e faixa marrom de judô. olha só, 2 judô. Então, daqui a pouco tem sessão de judô aqui. Vamos afastar tudo, tirar as cadeiras. Vistam os kimonos no intervalo, por favor. Né? Façam de conta que isso aqui é um tatame. E vamos para, né, o judô. Agora, o Sandro, a sua aptidão é mais pela música clássica. Isso. Por quê? Clássica. Porque foi o que mais despertou interesse, porque é aquilo que eu falei para você, dos videogames, que tem aquela coisa da música sim, orquestrada, é mais sim. voltado para o lado clássico. Ou é em função da orquestra, do trabalho da orquestra, a linha de atuação? A orquestra trabalha mais com música clássica? Sim, com música clássica. Na verdade, o termo certo seria música erudita, né? É Sim. que, muitas Qual a pessoas diferença? falam- Então, a música clássica é um período artístico. Por exemplo, você vai estudar artes, você vê que tem um período clássico, período barroco, Sim. tem um rococó. Isso é só uma maneira de você mostrar que de ano tal até tal foi período clássico. Ao invés de você falar, por exemplo, Beethoven, da época de 1500 e bolinha, não, você fala período clássico. Tá. Por que você se apega mais aos compositores do século XVI, por exemplo? A gente acompanha, eu vi que você gosta muito de Bach, Vivaldi, eles são mais daquele período, né? Uhum. Então, Bach e Vivaldi são o período barroco, Você está né? falando do barroco, Vivaldi, então, Vivaldi, o que você toca de Vivaldi? Vivaldi é italiano, tá? Já que estamos falando em Isso, Itália, Vivaldi italiano. né? Sim, Antônio Lúcio Inverno. Vivaldi. Movimento largo da peça do Inverno, das 4 estações. Vamos um trecho? Vamos lá. A gente percebe que os compositores daquele período, eles sempre retratavam nas suas obras muita tristeza, né? A maioria deles eram tristes. Tanto é que a maioria desses grandes compositores morreram de forma trágica, né? Você sabe disso. Quem acompanha a história sabe que a maioria deles eles eram muito depressivos, né? Muito, eu não sei se era uma condição da época, né? Mas a gente sabe que a maioria deles era muito triste. Mas nós temos algumas coisas alegres também, né? Você estava falando, por exemplo, das 4 estações. Tem primavera, inverno. Primavera é muito conhecido, virou até jingle, né? Até comercial, né? É muito conhecido. Agora, você depois vai fazer uma dessas 4 estações para a gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar também e vamos tentar, os dois... Você já conhecia o Sandro? Não, eu estou tendo imenso prazer em conhecê-lo. Já conhecia o Amilcar? Muita honra Já conhecia o em Amilcar? conhecer. Conhecia agora. Não, mas já conhecia antes? o Não, Amilcar? não conhecia, não. Então depois vocês vão ter que se Nós virar aí. somos unidos pela música. Se virar É aí, eu verdade. quero ver vocês tocando Ambos alguma coisa fazemos juntos. a mesma coisa, embora isoladamente, mas nós nos Então- unimos pela música. É o seguinte, então depois do intervalo, nós vamos tentar fazer, vamos tentar, nesse programa, eles nunca se viram, vamos ver se eles conseguem tocar alguma coisa juntos. Vamos ver? Então depois do intervalo a gente vai testar. A gente volta já.
Ô, Luca, a gente percebe que você procura dar uma roupagem muito própria. Você pega o clássico e você redesenha. Isso. Você começou, Eu- tipo, mais um valseado. Essa E depois- música, na verdade, do Zequinha Tico-Tico, de Abreu. eu transformei numa sinfonia. Isso aqui é Muito verdade. bacana, né? Eu começo imitando pássaros, eu toco devagar, como era no passado. Antigamente, originalmente ele era tocado assim devagar. É? Que coisa. Depois que eu toco assim. E assim vai. Entendi. Então eu toco de várias formas até chegar a um final, um clímax. Essa música está na internet, tem 35 mil visualizações. Aliás, sobre isso, você atingiu um recorde agora, né? Bateu o seu Eu próprio recorde. estou feliz. Foi colocado pelo meu primo, Ciro Bondesan. Sim. Ele, com o celular, ele pôs um vídeo, alguns vídeos, de má qualidade, assim, até, só tocando assim, sentado, fazendo um recital, né? E depois o outro, meu filho, David, que é músico também, gravou Tico-Tico no Fubá e Vassourinha também, do Eumito Sivuca, assim, né? E esses arranjos, essas 13 músicas que eu pus, que inclusive no Nacional, pode ser, se quem quiser, pode ver no YouTube, é só digitar o meu nome, Amilcar Bondesan. E você E eu atingi agora, em dezembro, 100 mil Marca de visualizações. Eu 100 mil. estou muito feliz. São vários estádios do Martins Pereira lotado. E agradeço a todas as pessoas que foram lá e se interessaram e viram. Inclusive, foi muito curioso essa música, Tico-Tico no Fubá, é a mais vista entre os meus vídeos. Ela aumentou em 25 mil vezes na Copa do Mundo. Eu até achei que devem ser pessoas que vieram de fora do Brasil e queriam conhecer a música brasileira, e 25 mil só durante a Copa do Mundo. Então, eu tenho mais de 35.100 visualizações só do Tico-Tico no Fubá. Bacana. Então, são 13 músicas, mas que essas músicas todas, elas têm uma questão. São as músicas que eu estudei no conservatório. Legal. Não, elas todas eu estudei no conservatório musical. Você não é compositor, né? Você não compõe. Não me considero compositor. Eu fiz algumas músicas, mas eu mesmo não gostei. Eu quero ser um bom instrumentista. Estou batalhando para ser instrumentista. Eu tenho 71 anos e os dedos e o corpo contribuem contra. Mas eu tento ser ágil, apesar de todas as artroses da vida, dos reumatismos da vida, de todo o endurecimento, envelhecimento do nosso corpo. Mas eu tento ser ágil. Posso tocar uma coisa rápida? Vamos lá. Então, isso é ser rápido, 200 por hora, e tento lutar contra a idade. Está vencendo. Sandro, Sebastião Bach, que você... Por que... o que de Bach você conhece? Mas, aliás, Bach ele é de uma época anterior à atual Alemanha, né? Sim. Ele é de um período
romana, na época germânica, né? Sim, é também do período Também, barroco. também né, daquele período do século XVI. Isso, século XVI. Depois eu quero ver se tocando alguma coisa popular Sim. brasileira, música popular brasileira também, porque você vai ficar só os clássicos internacionais. Depois nós vamos tocar. Por que Bach? Então, Ferreira, é que eu não sei, as músicas do Bach são, na verdade, meu compositor preferido, porque... É por isso que eu estou perguntando, por que essa identificação? Então, ele tem umas peças bem alegres, assim, na verdade, o período barroco tem umas músicas bem alegres e... Eu não sei, acho que quando você fala de período barroco, a primeira pessoa que vem na cabeça é o Bach, né? Sempre quando você fala também da música clássica, Beethoven. Acho que ele foi um... Ele tem inúmeras peças. Qual que é como é que a gente poderia definir? Qual a proximidade que haveria entre o período, a música barroca e a sacra? Então, Ferreira, boa pergunta. Bach, todas as músicas dele foram escritas para a igreja. Por isso que eu estou perguntando. Sim. Porque ele tem essa tendência de música sacra. Sim. Porém, era o período barroco. Isso. É que nessa época tinha aquela dominância da Igreja Católica, aí todas as músicas que eram escritas, elas tinham que ser feitas para a igreja, senão ela era considerada pagã. Entendi. E um compositor pagão, ele era muito mal visto mesmo. Ninguém gostava porque a música não era para a igreja, porque todo mundo era religioso, porque a Igreja Católica tinha colocado isso, né, impõe, ou você é religioso, ou você é religioso. Entendi. Aí tinha essa dominância da igreja. Toca Bach pra gente. Toco. Que peça é essa? É o Minueto em Sol. Essa música faz parte de uma série de outras músicas que o Bach compôs, que é chamado de O Livro para Ana Madalena Bach, que é uma junção de várias obras dele que ele compôs, e ele deu esse livro de presente para a esposa dele. Bacana, bacana. Eles conhecem, vocês veem que é muito importante, a gente pergunta aqui, e a gente acaba aprendendo muito, e eu gosto muito disso. Eu não gosto de, por exemplo, antes de vir conversar com eles, é lógico que a gente faz algumas anotações, porque a gente conversa com tanta gente, às vezes esquece algumas coisas. Mas eu acho super chato, por exemplo, eu vou lá no Google, por exemplo, vou decorar tudo para ficar aqui debatendo. É bom perguntar, porque aí a gente em casa aprende juntos, né? Até porque nós estamos acostumados com todo tipo de música. E a gente percebe, acima de tudo, que eles têm grande conhecimento daquilo que estão tocando, né? Eles realmente pesquisam. Então, não são realmente aventureiros da música. Eles se dedicam, aí entra a palavra, né? Dedicação, procura saber as origens e a parte teórica e prática, né? Conhecer um pouco da vida dos grandes compositores que eles gostam e que eles interpretam, porque eles são intérpretes. Você também não é compositor, não, né? Não, mas eu tenho muita vontade de ser. Mas tem esse negócio de... O Márcio Rogério esteve aqui com a gente, o Márcio Rogério é um grande intérprete. Ele falou, Ferreira, mas eu sou uma negação. Se eu sentar para escrever, eu não consigo escrever nem uma quadrinha, nem um verso. Mas, pois, para interpretar, ele faz. Olha, queria dar uma opinião. A música clássica é onde reside a técnica. Uma pessoa que aprende a tocar sozinho, ele aprende com muitas falhas, nunca tocará bem, é um iniciante. O estudo de música clássica, ele detém a técnica, porque a gente faz muitos exercícios, há muito exercício. E outra coisa, não sei se o jovem aqui sabe, mas tem muitas pessoas que, para estudar melhor matemática, ouvem Bach. Ela mexe com certas áreas do cérebro e a pessoa
consegue ter o melhor desempenho em matemática. Quem me disse isso foi o Malcolm Forrest. Malcolm Forrest é um cantor inglês, ele mora em São Paulo. É aquele mesmo camarada que faz a tradução ao vivo do Miss Brasil, quando tem a transmissão do Miss Mundo, né? A Miss Universo. Tanto ele já fez para a Globo, para Bandeirantes, para o SBT. Ele faz a tradução simultânea. O Malcolm Forrest falando comigo. E ele é professor de matemática também. Né? Eu conversando com ele sobre isso, ele me diz exatamente isso. Eu fiz a pergunta bobinha, né? Que qualquer pessoa em casa poderia fazer. Eu perguntei também, qual a ligação da matemática com a música? Ele pergunta para instigar o cara a responder. Ele falou, tem tudo a ver. Eu quando eu estudei um pouco de piano também. Então, eu fui conhecer com uma concertista a técnica pianística. Então, quando ponho a mão aqui no teclado, existem 30 regras a seguir, no mínimo. Eu tenho 30 regras na cabeça, relacionadas no papel, que te fazem melhorar o desempenho. Tocar mais rápido, tocar de forma mais eficiente. E a questão da interpretação e tudo mais, essas músicas são repetidas incessantemente, milhares de vezes. Uma música popular, às vezes o sujeito faz ou toca meia dúzia de vezes, já está tocando, está acompanhando. A música clássica não, ela é treinada horas e horas por dia, a mesma coisa, às vezes um único trecho. Abilca, depois você vai falar para mim um pouquinho da Dona Irene, do seu Altino, que são figuras memoráveis da nossa sociedade de São José dos Campos. Fala um pouquinho daqui a pouco, né? Aqui nós resgatamos também a história das famílias. Nós temos tantas famílias tradicionais em São José. Família Veneziane, Frige, Bondezan, né? Tantas famílias importantíssimas. Lembra mais algumas aí? Algumas famosas. Ontem eu fui a um velório. Ontem eu fui a um enterro de uma Mimesse. De gente do rádio. Então, gente do rádio. Bom, então é o seguinte, a gente vai para o intervalo e na volta nós vamos, antes de encerrar, nós vamos colocar esses dois para tocar juntos. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que vai acontecer. Nunca se viram, porém aqui vão ter que tocar juntos. Não sei o quê. Conversem no intervalo aí, que a gente volta com vocês tocando. A gente vai ali e volta já. Esse trecho que você está tocando, volta um pouquinho esse trecho que você tocou. Esse aí dá o acorde de Pigeon Waltz a Dove, que o Patrick Dumont gravou. É por isso que lá vem dizendo que é inspirado em O Guarani. Esse trechinho, um pouquinho antes, volta ela. É o refrão de Pigeon Waltz a Dove. Lembra? Lembrou da música? Foi trilha de novela da Globo. Aliás, Patrick Dumont, eu sempre falo que o Patrick está fazendo mais. Ele está morando em São Paulo ainda. Aliás, o Patrick está me devendo uma visita em São José, e eu vou cobrar dele. Uma vez já briguei com o Patrick no ar por causa disso. E ele está fazendo muitos shows em navios. Né? Aqui pelo litoral brasileiro, quem pega aqui em Santos, vai para o Rio, vai lá para Búzios, para a Argentina, ele está fazendo shows em navios. Mas só que essa aí é o trecho da ópera Guarani, de Carlos Gomes, só que tem aquele trecho que o pessoal diz que é a hora quando os rádios se desligam. Né? Qual que é a hora, o trecho da Voz do Brasil? Isso. Qual que é?
esse trecho ficou famoso. Olha, aliás, eu tô com mania de falar aliás, preciso cortar isso. Isso é caguete de rádio, né? Uma época que na rádio eu falava muito eu acho, e eu não percebia. Ó, você está falando, tem que cortar isso. Isso é vício de rádio. Agora, esse trecho ficou famoso, exatamente, deve ser a Voz do Brasil. A pessoa não... Conheci pessoas antigas que ouviam diariamente a Voz do Brasil. Mas eu sempre gostei de ouvir a Voz do Brasil. Mas conheci muita gente jovem que tinha horror pela Voz do Brasil. Estava ouvindo uma programação, daqui a pouco, tchan, aí tocava o trecho, ficava louco da vida. Você já ouviu a Voz do Brasil, Sandro? Não, nunca vi, não. Você nunca ouviu a Voz do Brasil, Sandro? ouvi. Sandro, você é aluno nota 10. Inclusive, você foi representando o Brasil com mais... Quantos jovens? Comigo foram 3. Você e mais 2 Isso. foram para o Japão. Conta pra gente essa aventura, como é que foi? Foi uma seletiva? Isso, a gente fez uma prova dentro da escola para selecionar um aluno da região. Isso aí é um projeto do governo japonês. Isso. Sim. Aí, depois dessa prova que a gente fez, teve uma redação toda em japonês e também uma entrevista por telefone em japonês também. Aí foram escolhidos os alunos, né? Então é o seguinte, conta um pouco disso aí que aconteceu, isso aí que você falou para mim agora. Fala tudo isso aí para mim, mas fala em japonês. Vamos ver. Vamos lá, então. Conta para mim como é que foi a sua ida para lá, mas conta em japonês. Eu não vou entender nada, mas conta. Tá bom. Gaku ni testo shimashita. Brasil ga 3人が個性セレクトしましたね。電話で介護、日本語で話しました。そして日本へ行きました。 Pô, que bacana, que legal isso aí, rapaz. Gostei. Entendi tudo. Entendeu, Milker? Posso tocar Asa Branca em japonês? Vocês vão. Eu quero que vocês toquem junto daqui a pouquinho. Não, é em japonês. Japonês. Não, vai. Então, o trecho, então. Só o trecho. Vocês tocarem a Asa Branca depois. Você toca de outro jeito também. Qual outro jeito você toca? Eu toco em blue. Vamos lá. Inglês, né? Inglês. Inglês. Ficou lindo, hein? Deixa eu voltar com o Sandro aqui. Ô, Sandro, mas o japonês é muito difícil falar japonês. Então, Ferreira, mas eu gosto Você bastante. sabe ler aquelas letrinhas, aqueles... Sim, a gente precisa Aprendeu a ler. ler? Sim, na verdade, essa é a maior dificuldade chama do aquilo lá? japonês. É kanji. É mesmo? Kanji, isso. Poxa, É que bacana. o japonês em si, ele não é tão difícil. Essa é a justa dificuldade do japonês, porque uma letra dessa pode ter mais de 13 leituras diferentes, dependendo do uso dela na frase. Aí a gente tem que decorar cada letra, que são É que 1945. dentro do contexto da frase, mas nós temos isso em português também, grande coisa. Se eu falar assim, olha, se eu escrever a palavra casa, ela pode se encaixar numa frase. Fulano se casa com Beltrano. A casa da minha camisa está muito larga. Sim. Eu comprei uma casa nova. Ela se encaixa em várias frases, tendo contexto. Sim, sim. Só que aí que vem o complicado. A letra, toda letra japonesa, ela tem um jeito certo de escrever, onde começa e aonde termina. Tem tudo certinho. E todas são várias pronúncias diferentes, uma nada a ver com a outra. É que a gente tem isso no português, mas a palavra é a mesma, né? Só o significado que muda. Entendi. No japonês, muda como fala também. Não coisa. só o significado. É difícil mesmo, hein? Difícil. Bacana. Então, os dois são faixa marrom de judô? Eu fiz aula com o professor Gerson Cunha, que faleceu há pouco tempo também. Esse meu professor já morreu, ele estava em Campos do Jordão e faleceu há poucos meses. Eu achei que deveria aprender luta, aprender a se defender. A gente tem que ter uma defesa pessoal. Mas sabe? aí é questão também, a disciplina também, né? Também Isso, consta nossa, aí. os aspectos são muitos.
E essa questão realmente de ser mental, disciplina, sem dúvida. Minha preocupação, vamos para poder ganhar o tempo, vamos falar um pouquinho do Altino e da Dona Não, Irene. sem dúvida. Daqui a pouco o programa ele Vou não fala. tentar assim, resumir ao máximo. Então, O lado do Altino, o jornalista, pai dele, escritor. pai do Altino, veio da Itália, com 16 anos, na imigração, trazida pelos pais, e vieram mais 2 irmãs do Ricardo Bondesan. E, então, vem da Itália esse sobrenome, Bondesan, lá é com Z, inclusive. E esse meu avô desceu aqui, veio para Jaú, navio Europa, veio para Jaú e interior do estado, ele foi percorrendo várias cidades, e até que ele casou em Descalvado com Dona Josefina Poço Bondesan, que também é a mãe do Altino, é nome de uma rua no bairro Castanheiras. Tem uma avenida, Josefina Poço de Bondesan, bairro Jardim Castanheira. E meu pai nasceu na cidade de Bento Quirino, perto de Ribeirão Preto. E ele veio trabalhar em São Paulo, voltou para Campinas. Em Campinas ele ficou tuberculoso. Aí o Cury, que era dono da fábrica Chapéus Cury, falou: Altino, eu tenho um amigo em São José dos Campos chamado Dr. Rui Rodrigues Doria. Então meu pai veio para São José dos Campos. E aqui em 1 ano ele conseguiu uma recuperação. A minha avó rezou para Nossa Senhora Aparecida ao Aquela extremo. fase sanatorial. Todo mundo morria em fase sanatorial. sanatorial. Meu pai veio em 1935, com 19 anos, para São José dos Campos. E aqui ele conheceu minha mãe, que veio de Pindamonhangaba, chamava Irene Ferreira Santos, né? Ela veio de Pindamonhangaba, ela era prima do capitão Roberto Ferreira Maltos, aqui, nome de rua. Ela era sobrinha da dona Mercedes, do senhor Joaquim Bagonhá. E então casaram e eu nasci aqui. Então, eu sou fruto desse encontro. Meu pai vindo tuberculoso, tratar em São José dos Campos, e minha mãe veio passear aqui em São José, na casa do capitão Roberto Ferreira Maltos, que era vivo, e casaram e se encontraram no Esporte Clube São José, num bailinho lá. Legal. Aí eu nasci. Ô, Sandro, a gente estava falando agora há pouco de Bach. Uma curiosidade, todo mundo conhece a obra de Bach como só música instrumental, mas ele era cantor também, sabia? Não, sabia não. Ele era cantor. Sim. E uma curiosidade, né? São raros os músicos, quando vocês tendem a ser instrumentista, a música realmente, partir realmente para a música instrumental, vocês não têm essa tendência, eu vou fazer aula de canto. Você não canta, né? Não canto. Eu tentei um pouquinho de aula. Eu fui no conservatório lá e ela queria que eu tocasse órgão eletrônico para o coral. Aí já dá para cantar. Eu falei: a senhora me dá aula de teclado e de canto. Mas Aí, Amilcar, o que deu? Ela falou: você tem um fio de voz. Não dá. Amilcar, mas é muito ruim. nós temos vários casos de sanfoneiros, acordeonistas, Isso é o ideal. que tocam e cantam. Tem o Valdones, ele não só toca bem, como ele canta e conta causas. Mas a marca aqui no Brasil... Isso é demais. O grande sanfoneiro brasileiro é Luiz Gonzaga, que é o grande mestre, o que mais se popularizou, o que mais ganhou mídia, o que mais tornou, né, uma referência. Como nós estamos então, mas como nós estamos encerrando, é isso que eu estou falando, então não dá tempo. Como nós estamos encerrando, eu queria só aproveitar e pedir para vocês fazerem, então. O Asa Branca dá para fazer? Asa Branca, isso. Dá para fazer? Vamos tentar. Eu queria, viu? Nunca tocamos juntos. Não, vai tocar uma coisa agora. Mesmo vai tocar agora. E eu vou tocar o sax acompanhando vocês aí do lado, tá bom? Manfa, obrigado, Milton, Gisele, toda a moçada lá de baixo, Rafael, Alex, o Abel também está lá embaixo. Só para dizer o seguinte, que quando a gente convocar, por favor, venha nos visitar novamente. Tá bom? É um prazer. É um prazer. Aí não vai ser bem convite, vai ser convocação. É um prazer. Estamos sempre... Enquanto eu estiver vivo, não demora muito. Hein? Se eu levantar os braços, Jesus quer puxar. 71 já.
Está no Você fim sempre, da, você, no para, fim da para estrada. com isso, é sempre essa simpatia. E você, Sandro, também vai voltar outras vezes para participar com a gente. É um espaço para vocês, o espaço é para conhecer pessoas como vocês, o talento de gente como vocês, que às vezes muita gente vem em casa e fala, poxa, mas eu não sabia que tinha essa São moçada José toda aí, né? tem tantos Tem artistas muita gente. que dá para você fazer um ano de programa Sem repetir. sem repetição. Asa Branca, vamos lá? E no próximo domingo a gente volta com mais um Sua Excelência, o Artista.